A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu gravei uma conversa que tive com o ancião Jean Marlos, ali de Siqueira Campos, cidade de Siqueira Campos, no Paraná. Eu venho recebendo aqui diversas mensagens, até de certa forma chega até a importunar, diversas mensagens fazendo acusações sobre Siqueira Campos, sobre esse tal desse ancião Jean Marlos. E eu pedi que apresentasse ao menos a mínima prova, porque para você trazer notícia, para você colocar aqui para as pessoas saberem, você tem que estar minimamente embasado em algum fato, em algum elemento cabal, né, que possa provar ou dar força às denúncias, ok? E aí eu conversei com o rapaz, e conversa vai e vem, e não manda absolutamente nada, não fala nada, e fica aqui até o alerta para vocês que receberem denúncias da CCB. Na CCB tem muita gente fofoqueira e que gosta de colocar fogo no parquinho, só que esse fogo é sujo, né? Um fogo baseado em mentiras e calúnias, ok? Bom, e aí então chegou a denúncia de que ele tinha um amante, né? Um amante, e eu telefonei para o ancião. Antes eu vou mostrar aqui parte desses prints da conversa para vocês terem uma ideia, ok? Bom, fica aqui o recado para vocês que eu não vou falar e nem mostrar nada aqui que não seja provável, né? Que vocês não consigam mostrar, que vocês não possam provar. Eu já estive no meio do ambiente da Congregação Cristã no Brasil e tem muita gente que especula coisa e inventa muita coisa e vende isso como se fosse uma verdade absoluta. E aí eu pedi para o camarada uma prova, pelo menos uma não tem. Ah, tem uma foto. Como é que você tem uma foto e não está no seu celular? Não, tá na posse de uma outra pessoa. Como se a foto fosse física? Será que é um quadro que você tem? Que está na posse? Porque é simples. Ah, está na posse? É só encaminhar. Hoje tem um negócio lá que chama encaminhar mensagem. E aí demora, não manda. Sabe por quê, meu irmão? Porque não tem. Não passa de mentirosos difamando uma pessoa. E eu vou colocar aqui o áudio. Eu telefonei para o ancião. Eu telefonei, fiz as devidas perguntas e dei espaço para que ele pudesse falar e se defender. E fica aqui de alerta para vocês que estão aí na cidade de Siqueira Campos, ok? Isso é feio que vocês fizeram aqui, não o povo, né? Alguns aí, uma turminha, ficar procurando mídia para falar mal e caluniar uma pessoa que está aí junto com vocês há muitos anos. Vamos ver aqui alguns trechos desses prints. Presta atenção. Antes de eu ler o comentário, eu vou dizer mais ou menos o panorama do que está acontecendo para eles me mandarem. Algum tempo atrás, nessa região de Siqueira Campos, foi sentado 2 cooperadores. Um por nome de Eber, acho que é Eber, o nome dele, Eber Campos, alguma coisa assim. Eu acho que da central de Siqueira Campos, e o outro Wagner, de uma região um pouquinho mais afastada, uma fazendinha, alguma coisa era o nome lá. Foram os 2 sentados, ok? E aí então agora, depois de um bom tempo, acho que passando um ano, eles foram apresentar um cooperador. O nome do cooperador é Reni, acho que é esse o nome dele. Renieri, o nome Renieri. E esse cooperador recusou receber. Ele não quis saber do ministério, não quis receber o ministério, né? O que causou ali um certo desconforto em toda a Irmandade, porque isso aconteceu em pleno culto, né? Esteve ali alguns anciões, até um ancião de fora foi lá para fazer essa apresentação, mas o irmão não quis se levantar e recusou ser apresentado como cooperador. Ele recusou. Bom, pelo menos esse ninguém pode acusar ele de que ele queria ministério na Congregação Cristã no Brasil. Aqui fica uma crítica à Congregação Cristã no Brasil, né? Porque vocês falam que são orado, né? Que Deus orou e preparou. Pô, se Deus orou, preparou, como é que a pessoa recusa? Será que o Espírito Santo não está no coração dessa pessoa para manifestar nele um sentimento de alegria para receber isso, né? E eu vou ler para vocês o comunicado que eles enviaram para toda a Irmandade, para que elas estivessem presentes. Lógico, eles comunicam para que naquele culto o povo vá, encha a igreja, né? E no comunicado está dizendo assim: a paz de Deus com todos. Nessa manhã foi confirmado pelo Senhor em nossas reuniões, nosso irmão Renieri como cooperador do ofício ministerial da Congregação de Guari,
Guariroba. E nosso irmão Miguel como encarregado de orquestra na congregação do Jardim Alphaville. Oremos pelos servos de Deus nessa nova etapa espiritual da sua vida. Essa parte aqui, ó, oremos pelos servos de Deus para essa nova etapa espiritual. Isso aqui tá bem, né? Estilo redação de empresa, né? De empresa, ou seja, perdeu totalmente a espiritualidade. Aqui oremos para essa nova etapa da vida deles. Você vê que eles olham aquilo como cargos que vão sendo angariados, né? Mas fica chato isso aqui, vocês falarem que foi orado, né? E aí eles terminam dizendo: a apresentação será hoje na Central de Siqueira Campos. Deus abençoe e contamos com as nossas orações. E nesse dia estava lá o Carlos de Astorga, né? E mais 3 anciões para fazer a apresentação. Eles estavam lá para apresentar isso, ok? Bom, dito isto e feito o panorama de toda a situação, né? Agora vamos ler aqui o trecho da conversa que eu tive com essa pessoa. E ali em cima está falando o seguinte, bom, naquela parte que quase não dá para ver, está falando o que eu acabei de dizer agora, que é sobre a apresentação, blá, 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 de quem foi sentado. E aí, mais na parte de baixo, ele diz o seguinte, aqui, bem aqui na parte de baixo ali, na segunda estrofe. Foram apresentar o Rene para fazer média e ficou feio, um erro atrás do outro. Esse irmão Jean Marlos, que é o ancião, ó, tem amante numa cidade vizinha. Os irmãos de Apucarana já estão à parte e não tomaram nenhuma providência, situação ridícula para a congregação aqui na região. Ele tem amante na cidade, Curiová, Paraná, há cerca de uns 4 anos, e mesmo assim ainda exerce o ministério, e sentar o Weber por não concordar com as coletas e maneira de ser feitas, e o Wagner por estar devendo. Amanhã cedo vou te mandar o áudio, aí se quiser fazer um vídeo com o áudio, só distorcer a voz, por favor, se não for pedir muito. Irmão, o camarada me mandou um áudio aqui de outro TCBano falando mal, só isso, xingando o ancião. O que tem de prova nesse áudio? Já estou até adiantando para vocês saberem, né? Não, mas eu vou mandar um áudio. Ele vai mandar um áudio de uma reunião, algo que está sendo tratado, ou seja, você vê o esquema funcionando, né? Que passaram o pé. Não. O camarada manda mensagem para o CCBano, o outro mais atrapalhado do que ele ainda, começa a falar mal do ancião. Isso é áudio de alguma coisa? Isso não é áudio de nada, meu filho. Aí eu escrevi aqui embaixo para ele, antes de receber os áudios. Mande os áudios sim, que eu vou fazer o vídeo. Que eu achei que era áudio, né? Mostrando a reunião, a trama, como eles fizeram para maquinar, para derrubar. Eu achava que era isso, né? Fazer o vídeo. E pode deixar que eu vou distorcer a voz. Sim, que vai ficar irreconhecível. Eu ia distorcer a voz das pessoas que estavam sendo gravadas, que é o que eu imaginei, né? Para que ninguém, né, soubesse quem é e eu pudesse me precaver juridicamente, né? Só esse caso da amante, que se não puder provar, eu não posso comentar. Se tiver alguma coisa que prove, ou algum áudio mencionando o fato, eu dou publicidade. Se tiver o telefone do Marlos, que é o ancião, sou eu falando ali, ó, eu ligo para ele e gravo a chamada. E pergunto para ele se ele tem amante mesmo. Se tiver o nome dela, para eu perguntar, né, para ele será melhor. Né? E eu gravei a chamada, falei para ele que estava gravando a chamada. É óbvio que eu tenho que falar para a pessoa, né? Para o áudio ficar legal, para ele ficar de acordo com a lei, né? E ali embaixo ele me compartilha o contato do ancião e escreve o seguinte: esse é o fone dele. Nome dela é Andressa, da amante. Eu acredito, quero o áudio que eu vou enviar, já é suficiente. Uma porcaria, desculpa falar. O camarada mandou um áudio de um outro CCBano atrapalhado falando mal desse ancião. Isso prova alguma coisa? Isso não prova nada, amigo. Eu posso mandar, irmão, manda um áudio aqui para mim falando mal do ancião? Mando. Isso não prova nada, cara. Pô, mas vocês também, vou te contar, viu? Aí tem um outro trecho aqui da conversa, só mais esse trecho aqui. Ele tá me perguntando: deu certo de falar com o ancião, o irmão Josafá? Eu falei com ele sim, e eu gostaria de saber se você tem alguma prova de tudo que fala, sobre amante e outras acusações, ou é só boato mesmo? Aí eu já estava ficando irritado. O camarada provou nada,
Só mandou mensagem enchendo o saco, né? Aí ele escreveu embaixo: Josafá, tem fotos. Ele trabalha numa empresa de energia solar na época. As fotos estão com o irmão que trabalha com ele. Esse casal convidou eu e a minha esposa e nos contou e nos mostrou as fotos. Como é que mostra a foto e não compartilha com vocês? E por que demorou tanto para você ligar para ele? Irmão, é só mandar a foto aí, ó. É só mandar mensagem no WhatsApp. A foto, eu não sei se você sabe, no WhatsApp, ela chega instantaneamente. Ele não vai pôr no correio. Foi passado aos anciões aqui e nada foi. Eu não vou nem mais ler essa bobagem. Mas olha aqui essa mentira, porque eu sei que é mentira, olha só. Mas tememos pelas nossas vidas. Ano passado ele forjou um atentado à casa, alegando que alguém mandou dar tiros na casa dele, quando na realidade ele próprio mandou. Uma vergonha. Rapaz, isso aqui você é um mentiroso, filha de uma mãe. Porque nesse fato, nessa época em que deram um tiro lá na casa dele, né, chegou aqui informações de pessoas de lá que realmente aconteceu isso. Foi um grupo lá de pessoas, acho que da milícia, ou não sei, que ficou irritado porque fecharam a igreja lá em determinado lugar e fizeram isso daí. Agora, como que o camarada vai forjar, eu vou pedir para os outros dar tiro na minha casa? E se os tiros me acertam lá dentro? Sabe, só esse comentário aqui, ó, é absurdo. Sabe, é tosco esse comentário. Dá para ver aqui, já define, não passa de boato. E esse camarada que tá mandando essas mensagens aqui para mim é um mentiroso difamador. Olha aqui. Você diz que tem prova, mas não mostra. Então é só boato. Escrevi novamente embaixo. Aí ele falou: elas não estão em minha posse. Amanhã eu vou na casa desse irmão e vou pedir a ele, e ele me dando, eu te envio tudo. Os trabalhavam juntos na mesma época. Os dois trabalhavam juntos. Cara, que vergonha. Agora eu vou mostrar para vocês o áudio da minha conversa com o ancião. Vou pôr ele completo aqui, ok? E já adianto vocês, né? Não se provou nada, não passa de mentira, especulação que falam sobre esse ancião Jean Marlos, que está sendo atacado na região de Siqueira Campos. São pessoas revoltosas. Peço que vocês que estão aí não dê espaço para esse tipo de pessoa. E se me mandarem mais uma coisa, eu vou mandar para o ancião o nome das pessoas que estão mandando isso aqui, difamando ele. Eu vou mandar para o ancião porque ele precisa para poder se proteger desse tipo de gente, ok? Vamos ouvir o áudio aí da conversa que eu tive com ele por telefone. Segue aí, vamos ouvir. Alô? Oi, quem fala? É o irmão Marlos? É o Jean. É o Jean, acho que é Jean Marlos, né? Paz Deus, tudo bem? Amém. Tudo bem. Quem fala? Eu sou o Josafá, eu sou aqui de São Paulo. Ah, sim. Posso ajudar, meu irmão? Sim, é que eu tenho um canal no YouTube, irmão, é um canal grande, e eu tô recebendo algumas reclamações do irmão, que o pessoal quer que eu faça o vídeo, tudo. Falei, irmão, eu não vou fazer vídeo sem conversar com a pessoa, para saber, às vezes não é nada disso que estão falando, e às vezes eu não quero ser injusto e nem prejudicar ninguém, né? Chegou aqui para mim que o irmão levantou alguém, quis levantar alguém para o ministério, e essa pessoa não quis levantar, ela não quis o ministério, e que uma outra pessoa que vocês tiraram a liberdade dele como cooperador aí esqueci a comum aí em Siqueira Campos aí. Eu queria que o irmão explicasse isso para eu saber a verdade disso aí, né? Certo. Não, irmão, nesse caso, no caso, por exemplo, do irmão que foi tirado o ministério, não é resolução da gente, de forma nenhuma. Os irmãos, sendo servo de Deus, o irmão sabe que tem todo um conselho de ancião e ninguém tira a liberdade de ninguém, a não ser a própria obra da pessoa mesmo, né? A gente não... Deus nos livre, né, de simplesmente por nós mesmos tomar alguma atitude dessa forma. Sim, exatamente. De forma alguma, Deus livre. É porque a gente zela ao contrário, meu irmão. Nós temos amor de Deus no nosso coração e responsabilidade pelas almas. E Deus nos livre de causar alguma tristeza, alguma coisa nós causarmos pessoalmente. Nós temos que sofrer o dano e não dar dano, né, irmão? Essa que é a realidade. Então, e no caso, houve
uma apresentação, mas não é eu apresentei, não existe isso. Não existe, ninguém apresenta ninguém sozinho, não faz nada. Certo. Houve um consenso do Ministério pela necessidade que se tinha de apresentar nessa localidade e foi apresentado o irmão, de bom testemunho, tinha todas as qualidades para poder estar lá, mas ele achou por bem que não gostaria. Isso está na pessoa, todo mundo, né? Pode aceitar ou não aceitar. Verdade. Então a gente entende, cada um para servir a Deus tem que servir a Deus conforme o sentimento, né? Não pode ser obrigado, ser peso, de jeito nenhum, né? A gente tem que servir a Deus com alegria, né, meu irmão? É verdade. Aí, então essa pessoa recusou o cargo não foi porque viu coisa errada, nada. Porque o que me passaram é isso. Não, Josafá. Ele não quis se comprometer com coisa errada, por isso que ele rejeitou o ministério. Então não foi isso, né? Não, irmão. Ele é um cara, o servo de Deus, e não existe nada errado. O que existe é um movimento muito grande, que infelizmente a gente está sofrendo bastante aqui na região, devido a todos esses fatos que aconteceram no passado. Isso não são novos, né? A gente não se envolveu em corrupção, em coisas aí do passado que aconteceram, e a gente sofre muita coisa, só que como nós somos do ministério, nós não vamos, né, irmão, aí na internet falar, nós não vamos, o irmão sabe como é que é. Sim. O sigilo ministerial, o porte ministerial que nós temos que ter, né? Então a gente sofre aguardando o Senhor fazer uma obra, né? A gente não tem como pôr a cara no canal e falar alguma coisa, na verdade, o irmão entende não, o nosso posicionamento, né? É verdade. Aquele outro caso, irmão, daquele que tá, eu esqueci o nome do irmão, acho que é Wagner, que tem aí na região também, que ele tava na Rocinha lá. Qual foi o caso ali, irmão? O que verdadeiramente aconteceu lá? Irmão, o caso isso daí foi passado né, no governo mais antigo, foi feito reunião aí, devido a alguns problemas que ele tinha, ele ficou sem o ministério, mas não dívida, né? Parece que ele tinha dívidas, né? É sim, isso? Sim. Certo. Então fechou, mas tá fechado lá a igreja ainda ou não? Ou colocaram alguém? Não, tá funcionando, já tá tendo os cultos, só que tá tendo os cultos normal, foi feita reabertura, foi feito reforma. Tá. Então tem outro cooperador lá, né? A Irmandade de lá tá congregando, tá tudo congregando. Não, menos mal, bom saber. Outra coisa, irmão, que eu vou te perguntar, eu não quero que o irmão se ofenda, mas é denúncias que chegam e eu não vou falar sobre isso sem que eu pergunte lá pro irmão, é que tem pessoas aí que entraram em contato comigo que diz que o irmão tem um amante, ou que tinha uma amante chamada Andressa. Isso é verdade? Como? Andressa? É, Andressa. Não é meu, irmão. Louvado, eu tô do lado da minha esposa aqui, irmão. Eu tô indo pro trabalho aqui. Olha aí, tá vendo? Deus, irmão. A gente... Não, o irmão Josafá. É por isso que tem que perguntar, cara. Olha, é gente, sabe, tem gente maldosa que faz essas denúncias para poder prejudicar vocês, para poder manchar vocês. Isso não é legal. Eu não gosto de coisa errada. Eu não gosto. Josafá, o que acontece? Graças ao bom Deus, eu tenho a minha cabeça levantada diante da Irmandade, diante do Ministério, por tudo aquilo que o Senhor já preparou de nós trabalhar na aula. Faz 16 anos que eu estou no Ministério, faz 3 anos que eu estou como ancião aqui, e devido a todos esses movimentos que teve aí em Siqueira Campos, todas essas dificuldades, esses vendaval que passou por aqui, né? Existe muito movimento, só para o irmão ter uma ideia. É coisa inaceitável isso, para a gente ver pelo lado espiritual. Irmãos, por exemplo, eles mandam mensagens anônimas. Todo esse pessoal que está falando para o irmão, eles mandam mensagem anônima para a Irmandade, defamando. Isso é feio, hein, rapaz? Dos mais antigos, para poder requerer alguma coisa. Faz todo aquele movimento grande, assim, que a gente fica triste. Só que, como eu disse para o irmão, a gente não tem condição de falar para a Irmandade ou falar num canal, alguma coisa, não aguarda um movimento de Deus. Olha, irmão, conhece, né? A congregação tem umas coisas erradas que eu não concordo, mas ficar criando mentira e difamar a pessoa, irmão, isso é trabalho do diabo. Isso é coisa ruim, isso aí não. Eu não concordo com isso, tanto que eu falei pra pessoa, eu só continuo falando com você se você me mandar o telefone dele e eu vou perguntar pra ele, porque tá esquisita essa sua história. Não, tá aqui o telefone e vai. Aí depois ele me perguntou, vai dar pra fazer o vídeo? Eu falei, não, irmão, eu não sei, eu vou conversar com o servo de Deus ainda e eu vou ouvir, porque na conversa dá pra gente sentir, entendeu? Eu gostaria de pedir pro irmão, se o irmão autorizar, porque eu tô gravando essa ligação, pra eu fazer o vídeo colocando isso, irmão,
E o vídeo vai ser em defesa de vocês. Tá? Porque eu desço a borracha mesmo quando o camarada começa a inventar mentira. E que, inclusive, eu vou falar, cuidado com essas pessoas que ficam mandando mensagens aí que não provam. Essas pessoas, quando começam a inventar mentira dos outros, é um sinal de que o espírito que está por trás dela ali é um espírito contrário. Falei, tá aqui o áudio, eu vou mostrar, conversando com o ancião, fiz todas as perguntas lá para ele, né? E vocês estão aí, vocês julguem. Como que pode ligar para uma outra pessoa, sabendo que tem um canal de relevância, e falar assim, olha, esse fulano aqui tem um amante. Isso é grave, rapaz. Isso dá processo, irmão. Sim, com toda certeza, meu cara. Com toda certeza, né? Então, eu creio, né? Eu creio de coração, meu Josafá. Eu sei que existe, às vezes, muitas coisas aí ocultas que nós não sabemos, mas está diante de Deus, né? Sim. Não de minha parte, estou falando no geral. Só que o que eu digo de minha parte? Eu confio na justiça de Deus, porque eu tenho sinceridade diante de Deus, certo? Eu creio ainda. Eu creio que o Senhor é que domina tudo. Eu creio isso daí e vou morrer crendo desse jeito e procurando ter minhas mãos limpas e o coração puro para poder entrar no céu. Porque eu não fico brigando por posição, por ministério. Eu quero entrar no céu. Para entrar no céu tem que estar com o coração puro e ser santo. Não adianta a gente achar que a gente pode ter orgulho aqui, alguma coisa, e no final perder tudo, irmão. Não adianta. Né? Mas o que essas pessoas estão fazendo aí é triste, hein, irmão? Eles estão entrando em contato com os outros, me passaram essas mensagens, eu achei esquisita as mensagens, e isso não é legal. Eu não sei, eu acho que vocês deveriam orar para saber uma guia que Deus dá aí para vocês falar com o povo. Como comunicar com o povo isso. Fala, olha, gente, tem pessoas aqui do nosso meio falando com outras pessoas até de fora da cidade, do estado, difamando a gente, né? Uma certa pessoa entrou em contato comigo para fazer perguntas absurdas, irmão. E eu acho que o irmão deveria dar essas respostas que eu tô falando em público, no culto, irmão. Porque vocês estão sendo atacados como ministério. E na frente do púlpito, vocês são ministério, vocês deveriam usar aquele espaço para poder se defender, porque esse negócio, eles vão espalhando aos pouquinhos, irmão, na casa de um, entra na casa do outro, espalhando, aí fica como granguena, comendo vocês aos poucos, sem vocês saberem. Irmão, eu tenho um nojo desse tipo de atitude falsa, de gente falsa. E às vezes a gente até que te cumprimenta e que te beija no rosto. Sim, eu sei. Não, mas esse grupo a gente já imagina quem seja, sabe, irmão? Infelizmente a gente sabe, mas a gente também não tem, vamos dizer, eu não sei se a gente é muita pureza da gente de não querer o mal, de não querer fazer alguma coisa e vai sofrendo até onde Deus permite, né? Mas é o seguinte, irmão, essas investidas, o porquê foi mensagens depois, porque alguns deles que achavam que tinham credibilidade diante da Irmandade, porque eles já infelizmente não têm qualidades, né? O que aconteceu? Eles começaram a fazer as visitas aí, para poder agregar, para poder fazer listagem, vacinado, e não houve aceitação, porque não tem idoneidade, né, irmão? E já sabe que para causar confusão na obra, é umas coisas que não tem cabimento, sabe, irmão? As coisas não têm cabimento e não houve, assim, aceitação. A Irmandade é o contrário, graças ao bom Deus, né? Eu sou imperfeito, com toda certeza, tenho as minhas dificuldades, as minhas imperfeições, mas eu creio assim que a gente tem procurado fazer a vontade de Deus com o amor e com a guia do Espírito Santo. A Irmandade, os que são sinceros e que são realmente crentes, eles reconhecem isso, meu irmão. Louvado seja Deus. Então, irmão, só pra gente concluir, o irmão nega, o irmão não tem amante nenhuma, isso é tudo mentira. A ideia de que a Irmandade está insatisfeita com vocês aí é mentira também, né? Sim. O irmão que não quis o ministério não é porque tem algum problema com vocês, é porque ele achou que não tinha capacidade para aquilo e resolveu ficar em paz. É isso, né? Sim, cada um faz o que sente. Ele é cooperador de jovem e gostaria de continuar como cooperador de jovem há 16 anos, mas fomos apresentados no mesmo dia. Caro amigo, companheiro, caro servo de Deus. Só que a gente sabe que, né, e Deus confirmou, mas é uma coisa que é entre ele e Deus, né? A gente já não se promete, ninguém é obrigado a fazer nada, né, irmão? Na obra de Deus, não. Mas ficar usando disso para ficar inventando essas narrativas é só por Deus. Eu peço desculpa pro irmão aí, tá? Mas eu tinha que entrar em contato para eu poder saber melhor, né?
E eu vou fazer um vídeo, irmão. Eu vou fazer um vídeo e eu vou alertar o povo daí do Paraná e de Siqueira Campos para ficar atento, tá? Para ficar atento com esse tipo de falácia. Alô? Alô? Acho que tá ruim a ligação. Irmão Jean? Alô? Irmão Jean? Bom, ninguém responde. Eu acho que ele tá com sinal ruim. Eu vou encerrar a ligação aqui, tá? Deus abençoe. Bem, irmãos, essa foi a conversa com o ancião e fica aí de alerta para vocês, principalmente vocês que estão em Siqueira Campos, essas pessoas que entrarem na casa de vocês falando mal do ministério, dos anciões, se afastem, porque isso só vai prejudicar você mesmo, que está sendo contaminado com tudo isso. Pessoas que falam coisas e trazem denúncias que, de certa forma, devem ser avaliadas, porque, afinal de contas, são pessoas públicas e elas passam por um crivo de avaliação moral do povo. Isso é normal, ok? Mas ficar fazendo denúncias sem a mínima condição de provar alguma coisa é lamentável. Isso não passa mesmo de pessoas que estão tentando manchar a reputação de um ancião e prejudicando toda uma região e uma cidade.